zera. Ha em hebraico é a. Zera, semente. Semente só tem êxito se a terra não estiver seca. Louvamos agora mesmo a terra seca. Mas para a semente morrer no solo e brotar, fecundar, se tiver num deserto puro, areia pura, sequidão total, essa semente não irá germinar. Então, a primeira coisa que eu preciso nessa noite, que a sua terra esteja umedecida. E o que umedece a tua terra é o Ruá, porque o Senhor disse, Yeshua, antes de subir, antes de se elevar às alturas, ele disse, eu vou, mas vos enviarei o Consolador, aquele que vai preparar o vosso coração, umedecer a terra, para que a semente seja plantada. Então, é aquilo que eu sempre digo, o seu tempo de crente, para Deus é indiferente, para mim também. Então eu vejo algumas pessoas às vezes me procurar e dizem assim, eu tenho 25 anos de igreja, 35, 45, eu falo, que legal, eu tenho 54 anos de igreja, eu nasci dentro da igreja, sou filho de pastor, meu pai é teólogo, eu fui ensinado nas escrituras desde criança, papai abria a Bíblia e falava, vamos ler, vem cá que eu vou te explicar. Eu sentava com ele, me lembro até hoje, com 5, 6, 7 aninhos, pequenininho, começava a beber, pequeno, garotinho. Eu falava, pai, por que isso? Por que aquilo? Ele gastava 1 hora para me explicar. Então nós temos que nos dedicar aos nossos filhos, à nossa família. E o mais importante não é o tempo de casa. Aprenda uma coisa que eu vou te falar hoje. O mais importante é você conhecer o Deus que você serve. Então você ter 30 anos de crente, para mim, o diabo tem muito mais tempo que você de casa. E é desobediente. É que você nunca parou para pensar nisso, né? Tem alguém que acha que o diabo é uma divindade, né? Um Deus que compete com Deus. Aí tem igrejas que fazem um maior show com ele, né? Então o que acontece? Satã, ele é filho de Deus. Porque ele foi criado do quê? Do vento? Foi? Não, realmente ele foi criado do vento, né? Tá vendo como a gente tem que estar ligado? Como que Deus cria? Você foi criado do vento. Cada espírito, cada entidade, cada arcanjo, cada querubim, cada serafim, cada anjo, cada malachim, mensageiro, cada um deles foram criados pelo sopro de Deus. Por isso que na Bíblia, nos originais, não existe a palavra espírito. Você ouviu isso a vida inteira, mas não existe, não está escrito. Nos pergaminhos nunca foi escrito espírito, não existe essa palavra. Não existe. Não existe a palavra fé. Não existe essa palavra na Bíblia, nos originais. A Igreja Católica Apostólica Romana inventou a palavra fé e colocou lá. Criou a palavra espírito e colocou lá. Porque é sopro de Deus. Então todos estão submissos ao Eterno. Jó, certo dia, fez uma narrativa e muita gente lê, ouve, mas não interpreta. Diz que o Senhor chamou os filhos de uma reunião. E Deus só chama os filhos de uma reunião num Shabat. Era um Shabat, um sábado. Os anjos foram convocados.
E diz assim as Escrituras: e o Senhor convocou os filhos numa reunião, e no meio deles estava Satã. Você pega, se tem uma festa aí na cidade, de elite, você chega na festa e vai embocando para dentro? Não? O que você precisa ter para entrar? Convite individual. Seu nome tem que estar na lista lá do cerimonialista. O pessoal da recepção vai olhar lá na pranchetinha para ver se o seu nome consta na entrada. Se tem um lugar reservado para você, senão você não entra. Isso porque a nossa vida aqui na terra é bagunçada. Eu pergunto para você, no céu é bagunçado? Não? Imagina quantos arcanjos, quantos generais de guerra não tem lá. Quando Satã entrou na reunião, por que nenhum soldado barrou ele? Por quê? Porque ele é filho. Como que alguém barra o filho de entrar? Falta oxigênio no cérebro de alguns ensinadores. Ele só é um filho desobediente. Ele está a serviço de Deus. Eu li ontem sobre Pêssar. Oiê. Muita gente não percebeu, não quis entrar muito nesse detalhe, porque começa a bater biela, queimar óleo, pistão começa a travar. O crente é assim, se você começar a aprofundar demais, trava as bielas. Diz assim no livro de Shemot, no livro de Êxodo, que o Senhor avisou a Moshe: abata um carneiro ou um cordeiro, pegue o sangue e passe nos umbrais da casa dos hebreus, porque assim que o anjo de Hashem, o anjo de Adonai, passar por sobre o Egito, matará todo primogênito que não tiver a marca do sangue. A Bíblia disse: o anjo do Senhor passará por sobre o Egito. Que anjo é esse que passou lá? É o anjo da morte. Se é o próprio Satã, não sei, mas provavelmente é algum subordinado. Está a serviço, ele presta conta, ele presta serviço, ele está a trabalho. Se ele tivesse um reino dele particular, próprio, nós estávamos perdidos. Era guerra 24 horas. Um Deus contra outro Deus. Então, não terceirize a sua culpa. Por que eu entrei nesse detalhe? Você ouviu louvores aqui que você pode ter passado sofrimento, angústias, tristezas, ataques. Ataques eu sou atacado todo dia, afrontado todo dia. Isso é normal de quem serve ao Senhor. Só precisa saber se você realmente é crente, se você realmente está apto a sofrer esses ataques, e o quanta intimidade você tem com Deus para suportar esses ataques. Se eu fosse desistir, eu teria desistido há muito tempo. Tem dia que eu tenho vontade de sumir, mas tem hora que eu penso: se tu me escolheu, e se eu estou vivo até hoje, é porque o Senhor tem algo a fazer na minha vida. Quem me conhece sabe por quantas vezes eu passei pela morte. Eu não gosto de ficar testemunhando essas coisas, mas não foi uma vez. Capotamentos, batidas em alta velocidade, arrebentei tudo, quebrei tudo. Hoje, eu fui coçar minha cabeça, uma coisa normal. Na hora que eu passei a mão na minha cabeça, Deus falou: isso é para você lembrar toda a sua vida, que no dia que você caiu de cabeça de moto, sem capacete, em alta velocidade, o seu crânio afundou. Esse degrau que você tem aí na sua cabeça, é para você lembrar que eu te livrei da sepultura naquele dia. É para você lembrar todo dia que Deus é contigo. Todo dia.
Se você está vivo é porque existe um projeto na tua vida e você tem que fazer. Zera, semente. Será que você tem cumprido aquilo que é o chamado de Deus na sua vida? Vamos entender um pouquinho sobre a palavra. Eu vou tentar ser objetivo, não rápido. Eu sempre digo que você é rápido, mas hoje eu não sei. Quem conduz é o Rua. Ezequiel, Lucas e 2 Tessalonicenses. Fique conectado, porque com muito amor, eu acho que você vai apanhar. Não tenho certeza, mas eu acho que vai moer. Mas segura aí que vai ser tão gostoso. Você vai apanhar rindo. Quer ver que lindo? Vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo 10. Está escrito assim: ele disse: a vocês foi dado conhecer os segredos do reino de Deus. Segura aí que já vai começar bom, quer ver? Delícia. A vocês foi dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas os outros são ensinados por parábolas, para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendam. A parábola significa isto: a semente é a palavra de Deus. Eu não preparo a abertura, não fico decorando o que eu vou falar. Eu falo dentro daquilo que o Espírito me conduz. E eu disse agora há pouco que frequentar a igreja não quer dizer nada. Olha o que esse versículo está dizendo aqui, ó. Você foi dado a conhecer os segredos do reino, mas a outros são ensinados por parábolas, para que olhem, mas não, e ouçam e não. O que adianta você ter 30 anos de crente? Que diferença faz? 25, 40? Que diferença? Que diferença faz? Eu com 45 anos de crente, eu comecei a perguntar para Deus: por que eu leio a Bíblia e não entendo? Por que eu leio e não consigo discernir o que está escrito? Por que eu leio e parece que as coisas não conectam, não tem nexo? Por quê? E comecei a orar e perguntar para Deus, perguntar. Isso porque eu palestrava nas igrejas. Deus me deu uma porção, Ele me deu um bloco, Ele me deu 2 palestras muito inteligentes. E eu viajava o Brasil com essas 2 palestras. Quem me olhava nas igrejas falava: rapaz, esse homem é um mestre. Um dia um garoto chegou para mim na cidade de 7 Lagoas, norte de Minas, margeando a 040, subindo para o norte de Minas. Eu devo ter passado em mais ou menos umas 600 cidades do Brasil, 1040 palestras no território nacional, interdenominacionais. Um dia um garotinho de uns 7, 8 anos veio me abraçar lá em 7 Lagoas. Na hora que ele me abraçou, ele disse: eu queria te dizer uma coisa. Eu falei: pois não. Quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Eu olhei bem para ele, eu disse: puxa vida, que lindo. Uma criança falar que quer entender um pouco das escrituras, isso é lindo. Você vê ele querendo ser um super-herói, isso ou aquilo. Mas dizer que quer ser um conhecedor das escrituras, isso é raro. Em toda a minha vida de ministério, viajando o país, eu nunca havia ouvido uma coisa dessa. E certo dia, eu estava numa conferência de pastores na cidade de Uberaba. Tinha pastores de vários lugares do Brasil, pastores, bispos, apóstolos. Eu era professor nessa conferência todo ano. Eu começava a ministrar às 15 horas e até às 22. Eu palestrava 5, 6 horas seguidas. Uma paradinha para um coffee break. Mas naquele dia daquelas conferências anuais, eu era o professor.
E um dia uma missionária muito usada pelo Hashem, pelo Eterno, disse assim para mim: eu quero orar por você. Nesse dia ela começou a orar para mim, começou a falar em mistérios, e o Senhor disse assim: hoje eu vou firmar, pactuar uma nova aliança contigo. A partir de hoje, você verá qual será essa aliança. E eu voltei para Franca, já de madrugada. E no outro dia, eu não sabia qual era a aliança. Quando eu comecei a estudar as Escrituras, meus olhos espirituais se abriram. Eu comecei a discernir os textos. Mas isso eu fiquei anos desejando isso. Não foi de um dia para a noite. Então presta atenção. Frequentar a igreja não quer dizer nada, repito pela 4ª vez. Porque você frequentar e não entender o que Deus está dizendo nas Escrituras, você chegou vazio e volta vazio. Quando ele diz a vocês são ensinados os segredos do reino, porque tem pessoas que olham e não veem, ouvem e não entendem. Mas nesta noite você vai ver, vai enxergar, vai ouvir e vai discernir. Ok? A semente, o que é? A palavra de Deus. Então você vai fazer uma introspectiva. Vai observar agora os próximos versículos e ver se realmente isso está surtindo efeito na sua vida. Vamos lá? Vamos começar a entender por aqui, ó. Lucas capítulo 8, versículo 12 diz assim: o Eterno disse: vou-lhes fazer uma parábola a respeito das sementes. Quem não entende, continuará sendo uma parábola. Mas se você entender, para você é revelação. Então tente buscar do Espírito agora o entendimento. As que caíram, a semente é lançada, ó, já está sendo lançada aqui faz tempo, ó. Estou lançando aqui de cima, faz tempo a semente. A semente está sendo lançada. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o adversário e tira a mensagem do seu coração, para impedi-los de serem salvos, porque não creram nela. Já passou muita gente nessa casa? Foram embora? Porque o adversário tirou a mensagem do coração deles, levou eles para se perderem. Tem que se retratar o mais rápido possível. Ah, porque essa é a única igreja que sabe essas coisas? Não. Volte para o Senhor. Se você achar outra casa que ensina a palavra, indiferente. Mas volte, cumpra, viva dentro das Escrituras. Então vem o adversário e tira a mensagem do seu coração, para impedi-los de serem salvos, porque não creram nela. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer uma correlação. E Yeshua disse assim: eu sou. Vou falar em hebraico. Ele disse: eu sou o Derech. O que é Derech? Caminho. Eu sou o Derech, o Emet. Eu sou o caminho, é verdade. E Derech, Emet, Ain. Caminho, verdade e a vida. Se você não andar pelo caminho, automaticamente você não está na verdade. Se você não está na verdade, você não tem a vida. Então olha aqui, tem sementes que caem em que lugar? À beira. Se caiu à beira, você não entendeu. Deixa eu te falar uma coisa. Distância não pode te impedir de servir a Deus. Locomoção também não pode. Eu sei de todas as dificuldades dos nossos dias. Mas certo dia eu conversando com um missionário amigo meu, pastor Daniel,
do Malawi, do sul da África, um africano. Não é porque ele chama Daniel que ele é brasileiro. Ele é um africano. E eu conversando com ele, ele disse: Roche, eu fiz um congresso na minha congregação. Falei, mesmo? A congregação dele tem 3 por 4,5. Congregação, 3 metros por 4,5, mais ou menos. Fincado com meia dúzia de pau de um lado, meia dúzia do outro, forrada com folha de coqueiro. Os bancos são os tarugos de barro. E ele fez um congresso na congregação. E ele ganhou um saco de fubá, de milho de fubá, e disse: quem vier no congresso vai tomar um mingau de fubá no final do congresso. Ah, lotou, não coube. A congregação transbordou, ficou gente lá de fora. E uma senhora que veio no congresso, porque ele mandou ir avisando nas tribos, porque ele fala 3 dialetos tribal: inglês, francês, português. E ele passou a mensagem para uma tribo e disse: espalhe e mande mensageiros, mande mensageiros. Chegou uma mulher no congresso, e ele foi conversar com ela, e ele disse: puxa, de onde você veio? Ela disse: faz uma semana que eu estou caminhando para chegar aqui, com o filho amarrado nas costas. Ela estava a 250 quilômetros de distância, a tribo dela. Foi de pé para ouvir a palavra de Deus. Aqui a gente mora ali, tem dia que a gente não vem na casa do Senhor. Não entendeu. Ouviu, mas não compreendeu. Viu, mas não enxergou. Se nós entendêssemos isso, o nosso amor para com as coisas do eterno seriam muito maiores. O dia que ele me falou isso, eu chorei. 250 quilômetros a pé na África, a 50 graus de temperatura, com uma criança amarrada nas costas. Chegou, adorou, serviu, ouviu, tomou o mingau, no outro dia se recuperou e voltou para sua tribo. Eu fico imaginando nós, com que moral que nós vamos chegar para Deus mediante uma pessoa dessa. Levei ele no supermercado comigo. Nesse homem a semente caiu e teve efeito. Levei ele no supermercado de um irmão, um crente. E eu cheguei para o empresário e disse: pastor Daniel pode pegar o que ele quiser aí? Qualquer coisa a igreja paga. Ele falou: não, deixa ele pegar o que ele quiser. Peguei um carrinho na porta do supermercado grande. Dei na mão dele e disse: pegue o que o senhor quiser. E eu fiquei com o proprietário lá batendo um papo. E eu pensei comigo assim, conversando, mas lá imaginando: ele vai trazer barra de chocolate, tudo que é guloseima, tudo. Nossa, eu falei: meu Deus, não vai ser fácil. Vai ser difícil transportar isso aí. E ele demorou. Daqui a pouco ele vem felicíssimo, uma caixa debaixo do braço. E ele disse: pastor, achei. Eu falei: o que o senhor achou? O que eu estava procurando esse tempo todo. Eu falei: o que é que você estava procurando? Uma panela de pressão. Eu falei: mas e a compra? Não, eu não quero nada. Eu quero só uma panela de pressão. Eu falei: por quê? Porque minhas filhas comem milho. E eu uso lata. E nas latas leva 40, 50, 1 hora e 15 para derreter o milho. E numa panela de pressão minhas filhinhas vão poder comer mingau. Você tem tudo e é um miserável. Você tem tudo e reclama para Deus todo dia. Levei ele para casa e falei para minha esposa: prepara um almoço para ele.
Nós éramos simples. Eu era empregado, ganhava um salário. Coloquei ele junto à mesa. E quando eu servi a mesa, a pastora Dulce colocou o alimento na mesa. Eu olhei para ele, ele estava chorando. E eu perguntei, por que o senhor está chorando? Ele disse assim, eu lembrei das minhas 4 filhas, que estão lá na África agora. Eu queria que elas sentissem o cheiro, pudessem ver o alimento que está sobre a mesa, porque elas nunca viram comida. E você tem tudo e vive reclamando. Deus te dá carro, você reclama. Te dá empresa, você reclama. Te dá salário, você reclama. Você é um miserável. Você não respeita nem aquilo que Deus te dá. E depois que ele chorou bastante, eu disse para ele, vamos comer. Ele ficou doente, porque ele comeu aqui. Porque os órgãos dele não estavam preparados para comer. Ele já estava acostumado a passar fome. A semente em você tem feito efeito, meu irmão? A palavra de Hashem tem feito efeito na tua vida? Você tem sido uma outra pessoa? Você tem chegado nesse lugar e adorado verdadeiramente de coração? Realmente a semente, ela enraizou, ela cresceu, ela frutificou, ela deu algum fruto na sua vida? Ou será que você é simplesmente um frequentador de igreja? Alguém que só faz volume e toma um assento aí e não muda nada? Em 10, 15, 20 anos de casa, você nunca mudou. É que você nunca olhou para trás, sempre olhou para frente. Mas um dia você vai acordar para a vida. Um dia a semente de Hashem vai ter que começar a surtir efeito na sua vida, se não surtiu até hoje. Hoje é tempo de mudança. É dia de você entender os seus propósitos para com Deus e fazer alguma coisa, aprumar a tua vida. Você não é criança, você é um marmanjo, um adulto. Você não é um bebezinho que tem que ficar dando mamar. Chupetinha na boca. A mensagem é lançada. Mas quando ela cai à beira do caminho, a primeira coisa que Satã faz é tirar a pessoa da casa do Senhor. Eu vivo falando para vocês, todos vocês que eu visito, eu falo, vai na igreja, a sua vida vai mudar. Firma na igreja que a sua vida vai mudar. Não, você quer viver uma vida desgraçada, uma vida infeliz, uma vida maldita. Seus negócios não vão bem, sua casa não vai bem, suas finanças não vão bem. Você é tolo, você não acorda para a vida, você não quer mudança. Luta, guerra, nunca cessarão. Porque o próprio Mashiach disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Essa é a palavra do seu Senhor. E se ele disse, vai acontecer. Que a semente caia em boa terra, e não à beira do caminho. Mas vamos em frente, nós vamos terminar rápido. Lucas 8,13 diz assim, as que caíram sobre as pedras, são os que ouvem a palavra, aceitam ou não com alegria? O cidadão está na igreja e você fala uma palavra para ele, ele fala aleluia, glória a Deus, que maravilha. Tem uns que até sapateiam, fala que está cheio do Espírito, falam em línguas, profetizam, fazem aviãozinho dentro da igreja, mas a palavra não tem raiz. É pedregais, o coração dele é pedra, é rocha, não tem como semente germinar e lançar raízes.
Raiz não nasce em pedra. Aceitam com alegria, mas não tem raiz. Eles creem durante algum tempo. Eu vejo, vem no culto uma vez, vem duas, vem 4, vem 8, vem 12. Daqui a pouco some, você fala, ué, cadê aquela pessoa? Ai, não está tendo jeito de eu ir. A mãe da minha tia, da cunhada, da vizinha, da parente da minha prima, que é irmã do meu irmão, que mora lá no norte, ficou doente. Ah, por isso você não foi na igreja? É. Sabe o que eu acho interessante? Você não fala isso para o seu patrão, porque você não tem peito para falar isso para ele. Não vai para casa, fica uma semana sem aparecer em casa e fala para o seu marido assim, eu estava passeando. Você não tem peito para fazer isso. Mas Deus, você leva ele na meia boca. Você vai o dia que quer, a hora que quer, o dia que dá. Você tem prioridades, seu dinheiro é prioridade, seu emprego é prioridade, a sua vida pessoal é prioridade, seu namoro é prioridade, seu casamento é prioridade. Deus está sempre em segundo plano. Nossa, se eu soubesse que o senhor ia falar isso, eu não vinha. Graças a Deus que você não sabia. E hoje era dia de você apanhar com força, aprumar a sua vida. Ah, pastor, mas eu queria ouvir uma palavra assim, ó, de reteté. Eu tenho umas igrejas em Franca, umas 450, vai lá. Tem tudo quanto é tipo de igreja em Franca, irmão. Você pode procurar igreja que só fica fazendo aviãozinho. Tem igreja que faz tudo que você pensar. Tem água benta, água ungida, água santa, rosa ungida. Pode escolher. Aqui não tem rosa ungida, filho. A única florzinha que tem aqui é aquela ali, ó. E não serve só para decorar. Não tem unção nenhuma. Água? Tem um bebedouro ali, tem torneira lá embaixo. Ungida? Não, não tem. A água aqui é essa que você está ouvindo aqui agora. É viva. Então aqui não tem, aqui não tem barganha. Fogueira santa? Tem. Sempre tem. A próxima que tiver eu vou te convidar. Só que a nossa fogueira santa aqui tem uma outra regra diferente. Você tem que trazer a picanha. Porque aqui nós faz a fogueira passar a carne. Fogueira santa, quem viu foi Moshe, lá no Monte Sinai. O crente não está dando conta de ler a Bíblia, que é fogueira santa. Ai, meu Deus, ajuda aí. Eles creem durante algum tempo, mas quando vem o tempo da provação, apostatam. Não aguenta passar dificuldade, não aguenta passar afronta. Por isso que eu falo para vocês, firmem, porque quando vier a cobrança, não vacila o teu pé, você não vai dar conta de pagar. E o que acontece com o crente? Toda vez que Deus cobra ele, ou melhor, o pecado dele cobra ele. O que ele faz? Terceiriza. Está vendo? Eu sou assim por sua culpa. Você que me fez assim, você que me deixou desse jeito. Eu sou traumatizado assim porque eu casei com você. Está entendendo? Se eu tivesse casado com outro, eu era melhor. Mas foi você que me deixou desse jeito. Terceirizar é fácil. Eu quero ver o cidadão bater no peito e falar, eu não valo nada, eu sou mau, eu sou ruim. Eu não cumpro as minhas obrigações para com Deus. Eu não sou um crente que deveria ser. Eu não obedeço os mandamentos, os estatutos e as ordenanças. Eu sou um mal acabado, eu sou meia boca. Você não tem coragem de falar o que você é? Olha para o espelho. Sabe como que é o crente? Ele olha no espelho. Ora você tem um espelho do seu tamanho, ora você tem só o lado do banheiro mesmo. Aí você se prepara para o culto, né? Faz uma maquiagem, dá um trato no cabelo. Você olha no espelho. Tem hora que até você acredita que você é crente. Você olha bem no espelho e fala assim, nossa, não é que eu sou crente? Até você acredita. Quanto mais quem está te olhando. Mas Deus não quer esse crente superficial de espelho, não. Vida, comportamento, atitude, mudança de vida. Se eu fosse surtar com tudo que eu sou atacado, eu já tinha endoidado, arrancado o cabelo. Eu não tenho, não é porque eu arranquei, não.
Isso é uma queda natural. Um problema estático, de outras coisas, entendeu? Veio o tempo da aprovação, já era, apostatou. O que é apostatar? É o cidadão que vai embora da igreja, além dele ir embora da igreja, ele ainda fala mal da igreja. Ah, eu saí de lá porque... Para começar, o Rocha é bruxo. Nossa, eu acho muito criatividade, Vinícius. Nossa, como as pessoas são criativas. Eu já fui chamado de bruxo, feiticeiro, ladrão, estelionatário, falso, mentiroso, estuprador. Eu acho eles muito criativos. Esses crentes meia boca, esses malditos, infelizes, que falam mal dos seus líderes, são muito criativos. Eu tenho pena, porque eu continuo na minha vida. Eu tenho uma esposa ali que eu vou te falar um negócio, irmão. Por isso que Deus fala que tirou ela do lado nosso. Se a sua esposa for chata, filho, eu vou te falar um negócio para você, que talvez você não saiba ainda. Ela é chata porque você é insuportável. Deus te dá a mulher que você merece. Eu acho que eu pequei demais. Vamos lá. Então o que acontece? A coisa é bruta, filho. Deus já coloca na nossa vida, hein, Diácono Vilmar? Filho, misericórdia. Acho que Deus falou, vou pôr Dudu na vida do Rocha Marco, porque esse menino precisa aprumar. Mas não precisava tanto, Senhor, podia ser menos. Se o Senhor tivesse me explicado, podia ser menos, eu tinha comportado melhor. Compreende? O negócio não é brincadeira, não. Vamos lá. Lucas 8,14. Quantas que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas, prazeres da vida, por isso seu fruto nunca amadurece. Olha, até nasceu a semente. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Nasceu, virou árvore, deu semente, deu fruto. Só tem um problema. Olha onde está o problema desse crente. Os frutos dele não amadurecem. Fica a vida inteira, Yosef, dando trabalho. Nunca amadurece. As preocupações. Sabe o que isso significa a palavra preocupar? Preocupar. É ocupar-se antecipadamente de algo que você não sabe nem o resultado. Nossa, amanhã eu tenho que pagar uma conta. E? Eu tenho que pagar uma conta amanhã. O senhor está preocupado? Não. E se vencer, se o senhor não tiver dinheiro? Gente, se vencer e não tiver dinheiro, o que acontece com a conta? Ela fica sem pagar. Eu não tenho mina de diamante nem de dinheiro, não fabrico grana. Se vencer amanhã e eu não pagar, ela fica sem pagar. O boleto fica em aberto. Ah, mas aí o senhor está dando golpe. Então não, passei uma dificuldade. Dar o golpe é eu chegar lá numa loja e falar, eu quero essa TV de 89 polegadas aqui. E quanto custa? 16.500. Ah, tá aí logo. Aí você pensa assim, lá no seu íntimo. Não tem dinheiro para pagar, vou dar o cano. Você premeditou, não se programou, fez com astúcia, com maldade e malícia. Aí sim você deu um golpe. Agora no dia a dia, as dificuldades do cotidiano, você entra numa situação, às vezes que te deixa numa situação desconfortável financeiramente. Como assim? Não deu para pagar amanhã, paga depois. Se alguém me liga, Rocha, tem um boleto aqui. É mesmo? Tô indo aí. A pessoa ficou na alegria. E eu vou mesmo. Porque crente não pode mentir. Você chega o olho frente a frente, no olho. Tudo bem, como você está? Tô bem. Que bênção. Como é que tá o dia? Tá lindo, olha que sol maravilhoso. Tá lindo. Eu não tenho dinheiro para te pagar hoje.
Como é? A pessoa está sorrindo, como é que ela vai fechar a cara? Tudo bem, tudo bem. Que dia? Me dá mais 15 dias aí. Seja político. Não pula da ponte porque comprou lá um negócio e não consegue pagar. Mas que a semente, ela surta efeito na sua vida, que a palavra seja viva na sua vida todo dia. Agora o que não pode é você estar sufocado pelas preocupações. Às vezes você pergunta para Deus, você já deve ter perguntado isso para o Senhor. Por que eu não fiquei rico, Senhor, ainda? Eu vou te responder. Porque se você fica rico, eu não te vejo mais na igreja. A maioria dos irmãos que vão crescendo financeiramente, uma das primeiras coisas que o irmãozinho compra é um rancho. Depois o dinheirinho sobra, ele compra um jet. Aí ele fala, um jet só pode andar eu e mais um, daqui a pouco o dinheirinho dele dá mais, ele compra uma lancha. Aí ele fala assim, a lancha eu posso levar mais 4. Ele não vem na igreja e mais 4 irmãos não vêm também, porque vai andar de lancha com ele. Quanto mais dinheiro Deus te der, menos você serve a Ele. O senhor está de brincadeira. Não, enquanto você estiver no sufoco, você está aí. Misericórdia, ai, ouça minha oração, eterno. Deus, a coisa está difícil. Mas se Ele der a grana, a pipoca começar a sobrar, Senhor, me perdoa, Deus. Eu tenho que desfrutar da bênção que o Senhor me deu. Eu estou riquinho. Olha, eu não estou lá, viu, Senhor? Ainda tenho a capacidade de falar, eu não estou lá, viu, Senhor? Mas meu coração está mentiroso. Seu coração está no dinheiro, está nos bens materiais. Ainda tem coragem de mentir. É por isso que muitos de nós não enriquecemos. Deus te dá uma porção de cada dia. Então vamos lá. Ao seguir seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Esquece um pouco, para de se preocupar um pouco. Tira o pé do acelerador aí, vai mais devagar, administre melhor. As riquezas e pelos prazeres da vida. Tem dia para passear, tem dia para ir na festa, tem dia para ir em todos os lugares. E tem dia para servir ao Senhor. É porque você é um desorganizado, leva a coisa na meia boca, é porque você não vê resultados na sua vida, de bênçãos, de prosperidade, de resultados. Mas vamos em frente, que meu tempo acabou. Olha lá, Lucas 8,15. Mas as que caíram no solo rico, solo rico, são os que quando ouvem a mensagem, retém. Isso é bonito. Ouvem a mensagem, retém. E o que eles fazem? Dão fruto. Você tem que estar preocupado com seu parente, com seu primo, com seu cunhado, aquele que trabalha com você, chamar seu vizinho, seu amigo, seu primo, seu sobrinho. Vamos lá, eu quero que você ouça a palavra, eu quero que você aprenda a palavra. Vir na igreja também e ficar cantando 1h30, Deus está recebendo. Deus recebe até um certo limite, porque Ele fala assim, tudo tem que ser com decência e ordem. Se não tiver palavra, não tem nada. Se não tiver palavra, o culto não foi completo. Arretém e dão fruto, com o coração bom, generoso e com... Alguém traduz para mim a palavra perseverança. Continuidade. Não para. Não fica a trancos e barrancos. Perseverança é contínuo. Eu tenho um dia e uma hora para servir ao Senhor. Pode chegar na minha casa parente, minha família mora praticamente toda fora de Franca. Pode chegar quem for, de onde for. Minha família pode viajar 600, 700 quilômetros para vir me ver. Se eles chegarem na minha casa, no dia do culto eu digo, vocês vão comigo ou vou esperar eu voltar? Nossa, mas faz 1 ano que eu não te vejo. Não, mas você vai me ver. Ou me ver estando comigo no culto, ou me ver depois do culto. Pode escolher. Eu sou assim. Eu aprendi a ser assim. Eu vivi assim a minha vida para com Deus. Então,
as que caíram em solo rico, que eu creio que é o coração de vocês nessa noite. São os que ouvem a mensagem, a retêm e dão fruto, com coração bom e generoso e com perseverança. E olha que coisa fabulosa, para nós terminarmos. Livro do profeta Ezequiel. Vou jogar por terra agora alguns conceitos aqui para nós terminarmos. O Senhor perguntou assim para o profeta, essa passagem é maravilhosa. Pouco interpretado, né? Não tem quase discernimento nessa área, mas olha aqui. Ele me perguntou: ser humano, podem esses ossos viver? É a passagem do vale de ossos secos. Ser humano, podem esses ossos viver? Respondi: Adonai Elohim, somente o Senhor sabe. O versículo 4 e 5 diz assim: então ele me disse: profetize a respeito desses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam o que Adonai tem a dizer. A esses ossos Adonai Elohim diz: porei fôlego entre vocês e viverão. Quantos dias Ezequiel fez de campanha para os ossos viverem? Hã? Quantas ofertas Ezequiel levou no altar para os ossos viverem? Nenhum. Ele deu tudo dele no altar para os ossos viverem? Não. Ele teve que mudar alguma coisa para os ossos viverem? Não. O segredo da Bíblia está aqui, ó. Então ele me disse: profetize a respeito desses ossos. É como se o profeta dissesse assim para Hashem, Adonai: profetizar o quê? O Senhor disse: diga a esses ossos as palavras que eu vou lhe dizer. Eu te digo. E o Senhor disse a Ezequiel: ossos secos, ouçam o que Adonai tem a dizer. A esses ossos Adonai Elohim diz: porei fôlego entre vocês e viverão. Qual foi a arma? Foi a água ungida? A rosa abençoada? Foi o sal grosso? Foi a fogueira santa? Foi o envelope com o seu tudo? Qual foi a arma poderosa que Ezequiel usou no vale de ossos secos? A palavra! A palavra! Eu não preciso de nada dentro da igreja. Eu não preciso inventar nada. Eu não preciso manipular tua mente e o teu coração de nada. Eu não preciso te convencer de nada. Eu não preciso te forçar a vir 7 semanas para nada. Eu somente tenho que lançar sobre você a palavra. E o que é a palavra que você aprendeu lá no início? A semente. Qual que é o tema da noite? A semente. Se eu estou lançando a semente para você aqui, desde o começo, essa semente, ouça o que eu vou te dizer agora. Se ela tem o poder de transformar ossos secos, imagine aí, tem gente que não está usando a criatividade. Usa a sua imaginação. Você já andou por alguns lugares secos que tinha lá uma vaca morta, ossos lá jogados no chão, sequíssimos? Já viram isso? Morto em fazenda, em roça. Você olha para um osso daquele, ele está sequíssimo, ele está desfazendo, de tão seco. Imagina o profeta olhar para um vale totalmente cheio de ossos, e ele diz: ossos secos,
ouça o que Hashem Adonai Elohim diz: porei vida sobre vocês. Eu acho que vocês estão melhorzinho um pouco do que ossos secos, porque em vocês já foi criado veias, artérias, sangue e carne. Você já está melhorzinho. Você está melhorzinho um pouco que o vale de ossos secos. Pode estar até morto. Creio que tem muitos mortos aqui no meio. Morto é porque você está desligado do altar, do trono, da palavra. Pode terem muitos mortos aqui, mas você ainda não está seco, não se transformou em ossos ainda. Você está em melhor condições do que a visão de Ezequiel. Então eu quero profetizar pela palavra. Vocês que estão vivos, em carne e ossos vivos, eis o que Hashem Adonai Elohim diz: vocês viverão. Você sabe o que é viver? É ter plenitude com Deus, ter graça em viver, ter gozo em viver, alegria em viver. Isso é plenitude. Sabe quando você chega nessa casa e nós pegamos na sua mão e dizemos assim: Shalom. Quando eu pego na tua mão e digo Shalom, eu estou dizendo para você: vida, plenitude. É isso que você precisa ter. Se os ossos secos reviveram, muito mais simples para você reviver. E esse aqui é o último versículo e nós terminamos Lucas 8:12. Esse aqui vai doer só um pouquinho. As que caíram à beira do caminho, vou repetir a abertura, são os que ouvem, então vem o adversário, tira a mensagem do seu coração, para impedi-los de quê? De serem salvos. Essa palavra é a mesma palavra que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Isso é uma midrash, é uma correlação, é uma interligação profética, é um segredo, é um sod. Dentro do judaísmo nós chamamos isso de sod, segredo. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, é a mesma coisa de Lucas. A palavra vem, mas o adversário tira do seu coração, para impedi-los de serem salvos. Esta é a razão pela qual Deus os faz desviar, para que creiam na mentira. E o resultado será que todos que não creram mas tiveram prazer na impiedade serão. Você vai na igreja, ouve a palavra, aí você fala: não é para mim. Ah, não é para você? Ok. Quem rejeita a palavra de Hashem, Deus os faz o quê? Mas Deus faz alguém desviar? Está escrito ali? Estou perguntando. Está escrito ou não está? Hã? Vou terminar assim, ó. Quem que eu disse que é Ra-Satã? Um filho a serviço, desobediente, mas a serviço. Não deixou de ser filho, não é? Agora olha lá. Esta é a razão pela qual você que tem 20 anos de crente aí, não quero saber se é Assembleia Universal, Batista, Metodista, Presbiteriana, para mim não interessa a placa da sua igreja. E tinha que te explicar esse versículo aí, que Deus faz a pessoa desviar. Que dia que você ouviu isso na sua vida? Alguém já pensou nisso? Deus faz a pessoa desviar? Hã? Não parece que está sem nexo? Não parece que está errado isso aí? Está fora do contexto? Não está
em harmonia com o nosso Criador. Parece que está blasfemando. Olha, como assim? Como Deus faz a pessoa desviar? Alguém tem uma tradução do João Ferreira de Almeida aí? Rapidinho para mim. Hoje o Rafael não está aí, ele gosta de ler. Vamos ver aí os teólogos de plantão, rapidinho para mim. Mas já deixa para mim 2 Tessalonicenses 2,9 aí preparado aí. Porque se precisar do 2,9 eu vou moer. A sua é João Ferreira de Almeida? Recebi uma mensagem essa semana de um líder religioso. Falou assim que eu bato muito na tecla da distorção das escrituras. Como eu estava muito ocupado, eu não tive tempo de responder o cidadão, meu amigo. Eu tinha outras coisas mais importantes para fazer. Se eu tivesse tempo, eu tinha gastado meu tempo com ele. Mas eu não respondi. Aí ele quis me atacar dizendo que eu abordo muito essa questão aqui. Leia novamente, ouça. 2 Tessalonicenses 2,11. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira. Bem, espera aí. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro. Lhes envia a atuação do erro. Olha que tradução difícil de entender. Difícil. Eu vou te provar que é mais difícil ainda. O fio da meada, a essência, está no 2,9. Ouça o 2,9 nessa tradução, ó. A vinda deste ímpio se dá por meio da força de Satanás. A vinda desse ímpio. A este cuja vinda, não é assim essa tradução? Fica vago, Edivaldo, fica longe. Agora vamos ler, quer ver? Obrigado. Quer ver? Para terminar, desculpa aí, estourei o horário, ó, escuta isso, olha como é forte, ó. Quando este homem, olha aqui, ó, uma tradução mais próxima dos originais. Quando este homem que invalida a Torá vier, o 9. Quando este homem que invalida, tira a força das leis, dos estatutos, das ordenanças, quando ele invalida o Primeiro Testamento, quando ele invalida a Torá que está aqui dentro da arca, quando ele invalida a Torá, quando esse homem vier, o adversário lhe dará poderes para realizar curas, milagres, maravilhas. Às vezes você vai em algumas igrejas, a pessoa está sendo curada, está tendo maravilha, você fala, que é isso? É Deus purinho na causa? Nem sempre é Deus que faz. Está escrito aqui. Se quem estiver assistindo aí quiser bater boca aí, discutir, achar ruim, eu vou te dar um conselho, amigo que está assistindo, você é bem-vindo no nosso canal do YouTube. Mas se você não concorda, você tem todo o direito de não concordar. Eu vou ser muito fino com quem não concorda. Deus te deu livre-arbítrio, você pode pensar e concordar ou discordar. Vou te dar um conselho de amigo. Vai estudar. Pega esse tempinho que você não faz nada na vida, que você entende nada de Bíblia mesmo, quem sabe, vai estudar, vai aprender um pouquinho. Faça como eu fiz, faz 10 anos que eu dedico a minha vida a estudar. Vai estudar. Então esse homem cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás.
E Ele dará poderes a estes homens para fazerem maravilhas e prodígios e curas dentro das igrejas. Aí, você vê certos líderes invocando entidades. Eu estou sentindo que tem potestades e demônios aqui nesta noite. Eu tenho certeza que vai manifestar. Ela já chamou. Então estava passeando lá em cima. Aí ele escutou o pregador falando, vai manifestar, falou comigo, estou indo. Ele é sujeito ao profeta. Aí o cara começa ali a ficar meio ruim. Quem está aí? Aqui é o Zé Fulano, é o Pilintra. Manifesta aí aquele que está lá na geladeira, no fogão, lá na sua cama, lá no sertão, lá nos quintos dos infernos. Aparece mesmo, mas chamou uns 15. Tem certeza que tem 50 aí dentro agora? Tem, você acabou de chamar infeliz. É lógico que você tem certeza. Vocês viram manifestando algum demônio aqui nessa igreja? André, quanto tempo que o senhor está aqui, meu filho? 4 meses. Quantos demônios o senhor viu manifestando aqui em 4 meses? Nenhum. O demônio não aguenta a palavra. Então eu não preciso invocar para expulsar. Eu não preciso fazer show. Eu preciso lançar semente. Se cair num coração que tem a terra úmida, que a terra é fértil, vai nascer, vai crescer e vai dar bons frutos. Então nós não precisamos aqui de show, nós precisamos aqui de malabarismo, nós não precisamos aqui ficar expulsando demônio, nós não precisamos desses argumentos aqui neste lugar. Eu fui claro e objetivo? As igrejas estão indo à falência. As igrejas estão indo à falência. Tem tudo na igreja, só não tem palavra. Eu lamento dizer isso. Eu lamento. Os rabinos já diziam para mim há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar com eles: as igrejas irão à falência. Falência da palavra. Pregam tudo, menos palavra. Oferecem de tudo, é um comércio. De tudo, menos palavra, menos salvação. Fala isso numa igreja hoje, eles te expulsam. Prega a palavra hoje, eles te expulsam. É por isso que pelos pastores de Franca eu sou chamado de bruxo, feiticeiro, satanista. Tudo quanto é palavra que eles acham, eles tentam lançar ao meu respeito, para denegrir a imagem da casa, e ninguém vira aqui. Tem pastores em Franca que falam que eu sou um idólatra, que eu idolatro a Torá. É um ignorante, um infeliz. Ele nem sabe o que é Torá, nunca fez teologia na vida. Se eu idolatrar a Bíblia, e o homem falar que eu idolatro a Bíblia, coitado, esse menino está precisando de mais oxigenação no cérebro. Está faltando oxigenação no cérebro, está meio retardado. Ok? Bíblia João Ferreira de Almeida, escute o que o Senhor diz aqui, numa linguagem mais simples, hein, ó. Capítulo 3 e o versículo 6. Mandamo-nos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ó, como é que as igrejas fazem? São estelionatário? Está na bênção, filho, tem um lugarzinho para você, amado. Você é lindo. O que você faz? Ah, eu prostituo, pastor. Que isso, filha? Você é de Deus, menina linda. Eles aceitam tudo para poder te conquistar. É a política. Porque se eu te falar a palavra e a verdade, você não congrega, você vai embora. Se eu te mostrar a Bíblia, você vai embora. Até brinquei com a Ana Paula ali agora há pouco. A Beit só tem um defeito. Essa igreja aqui é para crente. Ó, teve 3 que entenderam. É para quem é crente, quem crê realmente na palavra. Porque se não for, não dá conta de ficar aqui. Nós terminamos? Leia. Tira uma foto aí. Guarda no seu celular. Leia bastante. Não adianta ter olhos. Não adianta.
Não adianta ter ouvidos. Olha o que próprio Deus falou. Traga adiante o povo que tem olhos. Eu não quero ver, eu sou religioso. Eu defendo a placa da minha igreja, eu sou religioso. Não me mostre que eu não quero ver. Porque se eu ver, eu tenho que mudar. E eu não quero mudar. Amém. O Eterno te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria, entendimento, discernimento, olhos espirituais abertos. E que a Hazera, a semente, a palavra de Hashem, realmente encontre guarida no seu coração, encontre aí uma terra fértil, e que você venha produzir árvores maravilhosas, frutos perfeitos, e que a bênção de Hashem, o Todo-Poderoso, permaneça sobre a tua vida, em o nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém. Glória a Deus.